Alguém aqui gosta de novela? Agora ninguém, pastor. Ninguém gosta de novela agora, pastor. Eu não estou falando de novela da Globo, pessoal. Tá? Aliás, o Ministério da Igreja adverte: assistir novela da Globo faz mal à sua saúde espiritual. Tá? Mas não é de novela específica que eu estou falando, desta ou daquela. Eu estou falando do gênero novela. Né? É um gênero cativante que conta uma história, que traz uma narrativa que muitas vezes nos cativa. E por isso muitas pessoas, principalmente as mulheres, né, porque geralmente as novelas são dramas românticos, elas gostam de assistir esse tipo de coisas. Mas eu quero falar com você aqui sobre uma narrativa bíblica que também tem um gênero que pode ser parecido, poderia até ser transformado em uma novela ou mesmo numa minissérie. É Belém. Ao cair da tarde, o sol já está se pondo. Algumas moradoras saem na porta da cidade e vê ao longe, naquele deserto, vindo dois vultos. Mas aqueles vultos, eles não vêm da direção de Jerusalém. Belém e Jerusalém têm uma distância de 10 quilômetros ao norte de Belém. Mas não é daquela região que elas estão vindo do leste, do deserto de Moabe. E quando aquelas pessoas, aqueles vultos chegam mais perto, aquelas mulheres começam a perceber que na verdade são duas mulheres, uma mais nova e uma mais velha. E elas chegam mais perto, e quando uma das moradoras olha uma das mulheres, ela diz: olha, parece que eu estou conhecendo esta senhora. Será que essa senhora não é a doçura, a agradável? E quando ela chega mais perto, aquelas mulheres todas reconhecem: sim, ela morava aqui conosco. Mas o tempo, o sofrimento, as vicissitudes da vida deixaram marcas no rosto daquela mulher. Ela ficou quase irreconhecível. Então, ao ouvir a exclamação daquelas moradoras de Belém, ela diz: não me chamem de agradável, não me chamem de doçura, me chamem de Mara, me chamem de amarga, porque a mão de Deus pesou sobre mim e me trouxe amargura. Para a gente saber, irmãos, por que essa mulher disse isso, de onde ela está vindo, o que aconteceu com ela e qual é o desfecho dessa história, nós temos que ler um livro da Bíblia que traz o nome de uma dessas mulheres. Esse livro é um dos 5 Megilá, ou seja, os 5 rolos. Esses 5 rolos, nesse livro, ele é lido no Shuvat, que é uma das festas importantes de Israel, que é a festa de Pentecoste. E ele faz parte de uma das 3 divisões da Bíblia hebraica chamada de Ketuvim. Eu estou falando do livro de Ruth. Se você pensou em Ruth, você acertou. Ruth é a história de uma mulher estrangeira que aceita o Deus de Israel e toma para si o Deus de Israel, e que tem um desfecho muito lindo. Essa mulher, ela será incluída posteriormente na genealogia do Messias, do Senhor Jesus Cristo. Na genealogia de Jesus existem 5 mulheres importantes por causa da genealogia delas, não importantes como status social, porque algumas eram até prostitutas. Uma delas é Ruth. Ruth, ela está configurada ali na genealogia de Cristo. Ela, na verdade, foi a bisavó do primeiro rei grande em Israel, que foi Davi. Então eu gostaria de falar um pouco sobre a história de Ruth. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos no livro de Ruth. O livro de Ruth começa dizendo que houve uma grande fome em Israel, principalmente na região de Judá. E uma família dali saiu e foi para uma terra
desconhecida, uma terra estrangeira, chamada de Moabe. O nome desses personagens era Elimeleque, com sua mulher Noemi, e com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E que tem, por sua vez, um significado muito interessante e curioso. Elimeleque significa Deus é o meu rei, ou meu Deus é rei, dependendo da tradução. Noemi significa agradável, doçura. Agora, uma coisa interessante, Malom significa doença, enfermidade, e Quilion significa ruína. Os irmãos perceberam o contraste? Enquanto que a mulher é uma doçura e agradável, o homem tem Deus como seu rei, os seus filhos não seguem o mesmo padrão de nomes que seriam nomes de exaltação que o povo de Israel colocava quando nasciam os seus filhos. O que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu com esse casal para colocar um nome tão feio nos seus filhos? A Bíblia não diz, nós não sabemos, o livro de Ruth não narra isso. Ela só introduz essa família e diz que essa família estava escapando da fome que havia em Israel. E eles foram para o deserto de Moabe. E lá no deserto de Moabe, a Bíblia nos diz que essa família teve uma grande crise. Primeiro, morre o esposo de Noemi. E uma mulher viúva, irmãos, é uma mulher desamparada naquela época. Uma mulher viúva é uma mulher que não tem nada. É uma mulher que está à margem da sociedade. E principalmente uma mulher viúva em terras estrangeiras, uma imigrante. Ela não era ninguém. Com o seu marido já estava difícil, agora pior ainda. Mas a desgraça, dizem que desgraça pouco é bobagem, a desgraça não parou por aí. Após morrer o seu marido, os seus filhos se casaram com 2 mulheres daquela região, chamada de, uma primeira órfã, que casou com um dos filhos, e a outra, Ruth, casou com Malom. A órfã casou com Quilion e Ruth casou com Malom. Mas passou um tempo, os 2 filhos morrem. A Bíblia não diz do que eles morreram, porque eles morreram, mas simplesmente diz, e morreu os seus 2 filhos. E agora aquela mulher, que já estava desamparada, já estava numa situação precária, ficou mais precária ainda. Porque ela não tinha, ela não tinha não apenas o seu marido, mas também não tinha os seus filhos para sustentá-la. Ela ficou apenas com as suas 2 noras. E o dinheiro acabou. A única coisa que ela tinha foi-se embora. Então ela resolveu voltar, porque ela ouviu falar, algum estrangeiro passou pela terra de Moabe e disse, olha, há pão lá em Belém. Interessante que a palavra Belém significa casa de pão, mas na casa de pão não havia pão, e essas pessoas tiveram que tomar uma decisão e ir para Moabe. Mas agora ela ouve falar que novamente na casa do pão há pão de verdade, Deus tinha visitado o seu povo. Sendo assim, ela toma uma decisão com as suas 2 noras, e elas vão em direção a Belém, elas voltam novamente para a casa de Israel. E no meio do caminho, eu acredito, penso eu, que ela começou a observar suas 2 noras, e ela disse para si mesma, olha, eu acho que não é justo eu fazer isso com elas, tirá-las da sua terra e levá-las comigo para uma terra estrangeira, que não é a terra delas. Então ela disse, minhas filhas, voltem para a sua terra e para os seus deuses. Eu não posso dar mais filho para vocês. Eu não tenho mais nada. A única coisa que me resta é o sofrimento. E elas começaram a chorar. E elas disseram, não, nós iremos com você. E ela insistiu com elas, não, voltem para a casa de vocês, eu não tenho mais nada. Então, uma tomou uma decisão, olha, eu vou voltar para minha casa e para os meus deuses. Mas uma outra, a Ruth, ela tinha mais personalidade. Ruth falou assim, não, aonde a senhora for, eu irei. E aonde a senhora for, e onde eu morrer, eu serei enterrada junto com a senhora. Então, Noemi, sabendo que aquela mulher estava reticente, ela não ia abandonar aquele pensamento de seguir a sua sogra, ela permitiu que ela fosse. Então eles chegaram em Belém. Eles chegaram justamente na época da colheita, mais ou menos em abril. E ali elas foram cegar. E havia uma lei em Israel, colocada na época de Moisés,
que era permitido que os pobres da terra colhessem as migalhas que caíam dos ceifeiros. Então os ceifeiros iam ceifando ali, e o que caísse, os pobres poderiam ir catando, pegando para o seu sustento. E ela foi parar em um campo de um homem chamado Boaz. Boaz significa rapidez. E aquele homem, um homem bondoso, um homem temente a Deus, um homem rico, começou a visitar o seu campo, e passando pelo campo ele notou que havia uma mulher diferente no campo, uma jovem diferente no campo. Ele perguntou: quem é esta jovem? E o seu criado, o seu servo disse: olha, esta aí é Ruth, essa aí acompanhou Noemi durante toda a sua vida, cuidou do seu marido, o seu marido, o seu cunhado, o seu sogro morreu, e ela continuou ajudando e protegendo a sua sogra. Então ele conheceu Ruth e permitiu que Ruth não fosse para outros campos, mas ficasse no seu campo. E ele foi bondoso para com Ruth. E Ruth chegou e contou isso para Noemi. E Noemi pulou de alegria. Ela disse: olha, sabe quem é esse Boaz? Esse Boaz é parente nosso. E sabe mais? Tem uma lei em Israel, uma lei que diz que um parente pode remir o seu próximo, o seu parente. Se o seu parente morreu, o parente próximo pode remi-lo e resgatar toda a propriedade. Agora chegou a nossa hora. Deus mudou a nossa sorte. Sabe o que você vai fazer, Ruth? Quando Boaz tiver acabado de comer, tiver acabado de se alegrar e deitar, você vai deitar junto dele e vai pedir para que ele case com você. E assim, ele casando com você, ele poderá remir a nossa propriedade. E foi feito. Ruth seguiu novamente os conselhos da sua sogra. E aí ela se declara a Boaz. Só que existia uma lei, a lei do levirato. A lei do levirato, a lei do cunhado, dizia que o parente mais próximo, Boaz não era o mais próximo, tinha um parente mais próximo ainda, que poderia ser o parente remidor. Então ele, sendo um homem justo, disse: olha, fique em paz, minha filha. Eu vou até a cidade, até a porta da cidade, e vou fazer um acordo com o parente mais próximo. Então ele foi até esse parente e colocou toda a causa perante este homem. Só que o homem não quis aceitar, e passou a vez para Boaz. E Boaz, então, assim, casou-se com Ruth, e remiu a propriedade que era de Elimeleque, o seu parente mais próximo. E deu à luz a uma criança, Ruth e Boaz, chamado Obed, cujo significado é servo ou adorador. E este foi o avô de Davi. O livro de Ruth é um livro de uma história dramática, na verdade um drama romântico, escrito possivelmente pelo profeta Samuel. O livro de Ruth, ele está inserido dentro do livro de Juízes. Na nossa Bíblia é o 8º livro, que está entre Juízes e o primeiro livro de Samuel. Samuel então escreve este livro. Samuel é o último juiz de Israel. Ele escreve este livro e conta toda essa história. Possivelmente esse livro, ele começa no capítulo 6, quando Deus chama Gideão, porque há uma grande fome em Israel por causa dos midianitas. No livro dos Juízes, esse é o único texto que fala sobre uma grande fome. Possivelmente, então, a história de Ruth se dá entre Gideão e o juiz Jefté, onde eles partem para uma terra desconhecida em busca de comida. Eu gostaria então de fazer alguns apontamentos rápidos aqui sobre o livro de Ruth. E o primeiro apontamento que eu gostaria de fazer para a nossa reflexão e o nosso elevo espiritual é que quando eu abro o livro de Ruth, eu percebo que o livro de Ruth não é um livro de milagres, ou pelo menos os grandes milagres. Não é um livro de sinais, de milagres e maravilhas. No livro de Ruth você não tem aparições de anjos miraculosos. No livro de Ruth você tem morte, mas você não tem ressurreições. No livro de Ruth você tem fome, mas você não tem um milagre de um maná caindo do céu e sustentando muitas pessoas. O livro de Ruth você não tem mares se abrindo, você não tem pedras caindo do céu e derrotando inimigos, você não tem nada de milagre.
O livro de Ruth é o livro de pessoas comuns vivendo o seu dia a dia, vivendo a sua vida, as suas imperfeições, os seus dramas. Mas apesar de ser um livro onde que, ao olhar, nós não encontramos nenhum sinais portentosos, grandiosos, miraculosos, que enchem os nossos olhos, como se fosse a mão de Deus, visivelmente ali, sustentando ou derrotando algum inimigo, nós encontramos a mão de Deus oculta neste livro. O livro de Ruth é o trabalhar de Deus nas sombras da nossa alma, naquele lado mais escuro da nossa vida, quando a gente pensa que Deus está ausente, quando a gente pensa que Deus não está mais lá, Deus está trabalhando no turno da noite da nossa alma. E Deus estava trabalhando na vida de Ruth e ela nem percebeu, e na vida de Noemi também eles nem perceberam. Mas Deus estava conduzindo toda a história para um desfecho final, que seria um desfecho muito importante para desembocar depois na genealogia do Messias, de Jesus Cristo. Eu quero falar para você, irmãos, muitas vezes Deus trabalha com o sobrenatural, sim. Deus cura. Nós ouvimos testemunhos grandiosos aqui na igreja, e por todas as igrejas evangélicas, há testemunho de pessoas que são curadas miraculosamente por Deus. Tem uma irmã conhecida nossa, que Deus fez um milagre estupendo na vida dela. Regenerou órgãos dentro do corpo dela. Isso foi atestado pelos médicos. Foram curas instantâneas. Mas às vezes, Deus não usa nenhum sinal miraculoso. Deus vai usar um médico. Deus vai usar um remédio. O milagre está em Deus direcionar essa equipe médica para fazer um tratamento correto. O milagre está, muitas vezes, em Deus tocar no coração do médico e colocar um coração misericordioso, humanitário, amoroso, para que trate de você. Muitas vezes Deus não vai mandar um anjo para falar com você. Deus vai mandar um irmão, ou até mesmo uma pessoa que não é nem crente. Os seus ouvidos estão abertos para ouvir conselhos? Muitas vezes Deus vai usar uma pessoa aqui no púlpito para falar com você. Normalmente é o pastor da igreja. Às vezes, quando você entra muito triste na igreja, e você pede: Deus, eu preciso ver o Senhor, como disse Moisés. Deus, eu não aguento mais, eu preciso ver o Senhor. Muitas vezes Deus não vai passar como fez com Moisés: olha, fica aí na porta da igreja que eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Não. Deus vai mostrar a imagem dele aqui na palavra, através da pregação, através de um hino que você louva. A letra do hino está falando aquele desejo do seu coração, aquele anseio do seu coração. Deus trabalha no sobrenatural, mas Ele também trabalha no natural, meus irmãos. E é assim que Deus trabalha na vida de Ruth, Noemi e Boaz. Esse é o primeiro apontamento. Muitas vezes a gente está esperando coisas miraculosas de Deus. Muitas vezes nós estamos esperando coisas grandiosas de Deus. E muitas vezes nós não percebemos que Deus trabalha nas coisas do cotidiano, do dia a dia. Dia a dia Deus está sustentando você. Dia a dia Deus está falando conosco. Muitas vezes o problema não é Deus não falar conosco. O problema é que nós muitas vezes não ouvimos a voz de Deus falar conosco. Muito bem. O segundo apontamento que eu vejo no livro, e que eu faço do livro de Ruth, é que a nossa vida, ela nos joga numa vala comum. As vicissitudes da vida atingem a todos. As tribulações, as crises, as angústias, o sofrimento, as dificuldades atingem a todos. Olha o que diz o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao bom e ao puro,
assim como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura e ao que não teme o juramento. Salomão sabia muito bem disso. Todas as coisas sucedem a todos. As doenças, as tribulações vêm sobre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem. Neste caso aqui, Belém era uma cidade escolhida. 1000 anos depois, ela foi abençoada com o nascimento do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Mas nessa época aqui, Belém, que foi alcunhada de a casa do pão, estava sem pão. A casa do pão, as pessoas estavam passando fome. Pedro nos diz e avisa a igreja, olha, não, vocês não devem ficar preocupados ou perplexos por causa das tribulações que estão acontecendo entre vocês. Isso é normal para quem serve a Deus. A tribulação virá. Quando nós nos convertemos, Jesus não nos tira e coloca dentro de uma redoma de vidro, para que nada na vida nos atinja. Não é isso que Ele faz. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas Ele garante, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Ele está dando uma dica, se eu venci, vocês também vencerão. Muitas vezes Deus não vai tirar você de uma fornalha ardente, Ele vai passar junto com você dentro daquela fornalha ardente. E muitas vezes, sabe o que acontece? Você nem está vendo Ele dentro da fornalha. As coisas da vida, os sofrimentos, as vicissitudes da vida, atingem a nós a todos os momentos. Nós estamos vulneráveis, irmãos, às doenças, aos sofrimentos, muitas vezes até mesmo às derrotas, às tentações, às perseguições. Todos nós estamos vulneráveis a isso. A igreja é um povo que foi tirado do mundo, no sentido do pecado, mas nós estamos aqui. Nós estamos numa terra que foi amaldiçoada pelo pecado. Nós estamos numa terra onde ela produz cardos e abrolhos, ou seja, ela produz ervas daninhas. Ela produz tempestades que matam as pessoas. Ela produz furacões. Ela produz tsunamis que arrasam um continente. Essa é a causa do pecado do ser humano. Ele manchou este mundo. E Deus, por causa disso, amaldiçoou esse mundo. E nós estamos nesse mundo amaldiçoado. Porém, nós estamos marchando para um mundo melhor. Nesse mundo no qual nós estamos marchando, lá no capítulo 22 de Apocalipse, 21 de Apocalipse, diz que lá não haverá mais lágrimas, sofrimento, morte ou dor, porque o Senhor será o nosso Rei. O Senhor será o nosso Deus. Você está pronto? Você está preparado para marchar para este mundo? Você está marchando para este mundo? Muitas vezes na estrada você será atingido pela pedra. Você terá buracos, você terá armadilhas neste mundo. Mas não desista, meu irmão. Deus está com você. O Senhor é o seu escudo, a sua bandeira. Deus irá nos proteger. E logo, logo Ele voltará e nos levará dessa terra amaldiçoada, irmãos. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Um terceiro apontamento que eu faço no livro de Ruth são as escolhas. Nós temos a primeira escolha neste livro, que já começa falando que uma família saiu de Israel, de Judá, de Belém, e tomou uma decisão, e foi até as terras de Moabe. Os moabitas, para situar os irmãos na história, eram descendentes de Ló. É fruto de um incesto entre sua filha, entre as filhas e o pai. Os moabitas foram amaldiçoados por Deus. Deus disse que nenhum moabita pisaria dentro da congregação de adoradores de Israel. Nenhum. 150 anos antes desta história, o povo de Moabe tinha escravizado Israel durante 18 anos. Deus então levanta, se eu não me engano, Eude, um grande juiz, e arrasa com o povo de Moabe.
Então, durante todo esse tempo, o povo de Moabe não ataca mais Israel. Nessa época aqui, possivelmente, nós temos o ataque dos midianitas. Então, essas pessoas saem e tomam uma decisão. Mas olha que interessante. Como o livro de Ruth está dentro do livro de Juízes, nós precisamos entender um pouquinho dos procedimentos, da filosofia do livro de Juízes. E quando você abre o livro de Juízes, no capítulo 17, versículo 6, você tem uma frase, você tem uma máxima que percorre todo o livro e que mostra como que as pessoas elas se comportavam naquela época. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Elimeleque talvez não fugiu deste procedimento, de fazer o que parecia bem aos seus olhos. Ao invés de ficar na casa do pão e buscar a presença de Deus ali, ele resolveu tomar uma decisão. Ele quis sair com toda a sua família, vendeu toda a sua propriedade, por isso hipotecou as suas terras. Daí dá para entender por que Boaz teve que remir depois dessas terras. Hipotecou toda a sua terra, pegou o dinheiro e foi viver em outro país. Só que ele foi viver num país pagão e amaldiçoado por Deus. Essa foi a primeira decisão. Depois nós temos uma outra decisão, a decisão das duas noras, Ruth e Orfa. Cada uma tomou uma decisão. Diante do clamor da sua sogra, uma voltou para o seu Deus e para a sua terra, deuses pagãos e uma terra amaldiçoada. A outra não. Ela decidiu seguir a sua sogra e adorar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Cada uma tomou uma decisão e a vida de cada um teve um desfecho diferente. Orfa sumiu de cena, ninguém fala mais nela, enquanto que Ruth está imortalizada na genealogia de Cristo. E por último nós temos a escolha de Boaz. Ele poderia ter rejeitado porque ele não era o parente mais próximo. Existia um parente mais próximo para remir Noemi e Ruth. Remir as terras do falecido. Mas ele insistiu, ele quis. Por causa da sua bondade, ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha. Não, apesar de eu não ser o parente mais próximo, se isso foi passado para mim, eu vou tomar essa decisão. Eu vou casar com Ruth e vou remir a terra de Elimeleque. 3 decisões. Há momentos, irmãos, na nossa vida que nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos tomar decisões. As decisões, muitas vezes, elas são difíceis. Elas são traumáticas. Mas muitas vezes elas são necessárias. Quando nós olhamos a história de Abraão, nós vimos que Abraão e Ló tomaram uma decisão. Chegou um momento que o rebanho de Abraão e Ló era tão grande, ficaram tão ricos, que os pastores começaram a brigar entre si. Então eles fizeram uma reunião e tomaram uma decisão. Olha, nós não conseguimos mais ficar juntos. Para que a nossa amizade continue, nós teremos que nos separar. E Abraão, um homem de Deus, disse para o seu sobrinho Ló: Ló, olha todo esse lugar, toda essa campina. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito, não tem nenhum problema, escolha. E Ló, como um empresário, olhou uma campina verdinha, bonita, linda, perto das terras de Sodoma e Gomorra. E ele já disse: olha, esse é o lugar, aqui eu vou me dar bem, aqui o meu rebanho vai prosperar, é para lá que eu vou. Então, enquanto Ló foi para Sodoma e Gomorra, Abraão foi em direção oposta. Mas nós sabemos do desfecho da vida de cada um deles. Marta e Maria tomaram uma decisão. Quando Jesus Cristo chega na casa de Maria e de Marta, junto com a comitiva dos discípulos, imediatamente Maria, talvez por ser a mais nova, correu e se sentou aos pés de Jesus, ficou ouvindo os seus sermões, ficou ouvindo ali as suas prédicas, os seus conselhos, as suas palavras, enquanto que Marta, naquela correria tremenda, começou a arrumar, a fazer comida, e ela via que ela não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo, e ela já estava estressada, e ela chegou para Cristo e falou: Senhor, o Senhor não está se importando que Maria venha me ajudar? Porque eu estou sozinha, o Senhor não está percebendo? Eu estou sozinha, para fazer comida para todo mundo.
E qual que foi a palavra de Jesus? Marta, Marta, você não é ocupada com tantas coisas, mas Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Irmãos, as escolhas que nós fazemos, elas têm implicações nas nossas vidas. O que nós somos hoje são fruto das escolhas que nós fizemos ontem. E o que nós seremos amanhã serão frutos das escolhas que nós estamos fazendo hoje. O que você está escolhendo? Quais são as amizades que você está escolhendo? Você já percebeu nas suas amizades? Quais escolhas você está fazendo na sua vida? Muitas vezes nós temos que fazer uma escolha econômica que vai colocar em jogo a nossa família, como foi a família de Elimeleque e a família de Ló. Elimeleque fez uma escolha, pegou toda a sua família para poder fugir da fome e se dar bem economicamente, foi para uma terra de Moabe, onde estava tendo pão. E era uma terra fértil realmente. Só o que aconteceu? Chegou lá, não só ele morreu, mas morreu os 2 filhos, a mulher ficou sem nada e teve que voltar. Ló fez uma escolha também. Olhou o que era melhor, levou toda a sua família para Sodoma e Gomorra. O que aconteceu no final? Sua mulher morreu como uma estátua de sal e as suas filhas teve um caso incestuoso com seu pai e deu origem a 2 povos que odiavam Israel. Muitas vezes nós tomamos decisões e levamos nossas famílias juntos. E muitas vezes nós fazemos, como está aqui em Juízes, o que parece bem aos nossos olhos. Nós nem dobramos o nosso joelho e pedimos a direção de Deus. E muitas vezes essas escolhas terão implicações nas nossas famílias. Os lugares que nós frequentamos, as amizades que nós conquistamos, aquilo que nós optamos. Muitas vezes nós optamos por trabalhar mais, para dar algo de melhor para a nossa família, esquecemos a casa de Deus. E a sua vida espiritual começa a definhar, a ponto de você se esfriar na fé e até mesmo abandonar a igreja. São as escolhas. Deus, sabendo disso, lá em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, ele fez uma proposta para Israel. Ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra vós, porque eu proponho a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus propôs para Israel. Séculos depois, o profeta Elias vai fazer uma proposta também para o povo de Israel semelhante. Quando ele acaba de matar os 400 profetas, ele chama o povo de Israel e fala assim: olha, por que vocês estão cocheando entre 2 pensamentos? Por que vocês estão ficando com a alma dividida? Por que vocês querem servir a 2 senhores? Se Baal é Deus, segue ele. Agora, se o Senhor é Deus, vem e segue o Senhor. E Deus fez a mesma proposta aqui. Eu proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus ainda dá um palpite. Ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O que você está escolhendo, irmão? Muitas vezes nós estamos escolhendo a maldição, como Ló escolheu, como Elimeleque escolheu. Muitas vezes nós estamos escolhendo não a vida, estamos escolhendo a morte. Nós estamos escolhendo amigos que não são crentes. Nós estamos escolhendo esposas e esposos, o cônjuge, que nem faz parte dos filhos de Deus. E aí depois você vai ter consequência na sua vida. É uma lei da semeadura e da colheita. O que você semear através das suas escolhas, você vai colher. Mas existe um quarto apontamento que eu vejo aqui, eu creio que eu não vou conseguir terminar o meu sermão. É sobre a bondade de Noemi. Noemi era uma mulher bondosa. Imagina se Noemi não fosse uma mulher bondosa. A primeira oportunidade que as suas noras tivessem, já teria abandonado ela há muito tempo. Mas a Bíblia mostra o contrário. A Bíblia fala que essas mulheres choraram amargamente e queriam a todo custo seguir a sua sogra para onde ela fosse. Gente, você já viu uma sogra assim, irmã? Isso é coisa para colocar nas redes sociais. Não é verdade? E o mais incrível,
a sogra beijou as noras. É difícil, não é? Existe uma rixa entre sogra e nora. Existe até pesquisas científicas em cima disso para descobrir o porquê dessas rixas. E alguns dão alguns palpites, né? Perguntaram por que Adão não tinha sogra. Aí responderam, porque ele vivia num paraíso. Ou talvez aquela outra piada de sogra, né? Pessoal, não ri, por favor, tá? A moça chegou correndo em casa e falou assim, mãe, eu estou decepcionada. O Beto não acredita no inferno. Aí a mãe falou assim, minha filha, não se preocupa, vai casar com ele, deixa o resto comigo. Então essas piadas mostram no imaginário popular como que existe uma rixa entre sogra e nora. E não deveria ser assim, não é? Existem algumas pesquisas dentro da psicologia e dentro da sociologia que demonstram algumas evidências do porquê isso acontece. Não quero falar isso por causa do tempo também. Mas o fato é que isso não acontecia entre Noemi, Ruth e Orfa. Noemi e Orfa não fazia piadas de sogra. Ela era bondosa. Sogrinha, como é que você está tratando a sua nora? Nora, como você está tratando a sua sogra? Você está brigando pelo amor do seu marido? Você não quer dividir o amor dele com a sua sogra? Sogra, você não quer dividir o seu amor com a sua nora? O amor do seu filho com a sua nora? Você se intromete demais, você dá muito palpite. É coisas que a gente não fala aqui no púlpito, pastor. Eu sei que eu vou ser linchado depois, tá? Mas tá dentro do texto. Só que Noemi era uma mulher de Deus. Apesar de estar numa terra estrangeira, ela nunca abandonou o seu Deus. Apesar de ela ver as coisas pelas perspectiva de quem está vendo debaixo do sol, ela não via a mão de Deus na vida dela, porque ela disse que Deus que estava amargurando a vida dela e tinha trazido todo aquele sofrimento. Mesmo assim, ela era ainda assim uma mulher temente a Deus. Isso fez total diferença. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Um outro apontamento que eu vejo aqui, e é o apontamento final que eu irei fazer, é a amizade construída por Noemi durante aqueles 10 anos que ela passou em Moabe. A amizade é muito importante, irmãos. De acordo com o psicólogo William Cope, as amizades sólidas e confiáveis são mais determinantes para a boa saúde e a felicidade do indivíduo idoso. E é por isso que Provérbios talvez diz que o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, 24. Em Provérbios 17, 17 está escrito, em todo o tempo amo o amigo, e para a hora da angústia, ele nasce como irmão. Há uma importância de nós fazermos o que o pessoal chama de network, ou seja, redes de contatos, de amizades. É duro uma pessoa chegar na velhice sem amigos e sem parentes. A minha esposa conta várias histórias de pacientes que estão em estado terminal e não tem ninguém para estar com eles naquela hora, no leito de morte. Não tem uma viva alma, um amigo, um parente, um filho, uma filha, a esposa. E muitos até amaldiçoam a pessoa no leito de morte. Olha que coisa terrível. Como que nós estamos fazendo com os nossos amigos? Eu não estou falando de amigos de internet, não estou falando do amigo do Facebook, você tem 5.000 amigos, que quando você coloca uma coisa sua lá, você só tem 30 curtidas. Cadê o resto dos seus amigos? Não são amigos. Amigos custam caro. Amigos é como ouro, leva tempo. Tá? Há uma cumplicidade para que haja um verdadeiro amigo. Mas nós precisamos de amigos. Noemi, ela fez o seu network. Ela fez uma rede de contatos de amigos. Ela fez amizade com as suas 2 noras, que é uma coisa terrível e difícil. E uma das noras seguiu ela até o desfecho final da sua vida. Se você tem amigo, preze os seus amigos de verdade.
Porque na hora da sua velhice você vai precisar deles. Na hora da sua velhice você vai precisar de pessoas que te amam ao seu redor. E o triste é quando você não tem. Você parte para a eternidade sem ninguém ao seu redor. Sem ninguém para te ajudar. Mas isso é fruto das suas escolhas. Das minhas escolhas, das nossas escolhas. Esses são os apontamentos que eu encontrei. Existe mais no livro de Ruth, que não dá tempo de eu falar aqui. Mas que eu tirei para mim, para o meu elevo espiritual e quis compartilhar com os irmãos. Primeiro, nós somos frutos das nossas escolhas. Outra, as coisas acontecem a todo mundo. As vicissitudes da vida, os obstáculos, as tribulações. Mas, apesar disso, Deus está sempre conosco. É importante você fazer amizade. É importante você ser uma pessoa bondosa, porque bondade atrai bondade. É uma lei da semeadura e da colheita. E nunca se esqueça, Deus está por detrás de tudo que acontece na nossa vida. Mesmo que Ele não se manifeste de modo miraculoso, a história da nossa vida está nas mãos de Deus. Você acredita nisso? Amém? Então feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, pela Tua palavra, primeiramente, pela história, Senhor, desta mulher. Te agradeço pelas lições, Senhor, que ela nos transmite, ó Deus. E eu lhe peço que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa falar em nossos corações melhor. Que esta palavra, Senhor, possa encontrar guarida em cada coração e suprir os anseios, Senhor, de cada alma nesta manhã, ó Deus. Nos despede em paz agora, Senhor, para estudarmos mais da Tua palavra. E aqueles que vão para os seus lares, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los e trazê-los novamente para Te adorar no culto à noite. É o que Te peço e Te agradeço no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos para as nossas classes para aprender mais da palavra de Deus.